Legal. Até fui confirmado o de lesão. O controle não tem, mas lá do lado o volume está alto. Tá alto, né? Confirma, Ele falou. Cadê minhas coisas? Não tá nem mexendo aqui. Gente, já vai falar. Uma parte do plano aqui. Mas amarela? O escritório. Quem fica com as entidades Eu quero aqui. Conta tudo na vida. Falou que se ela vai falar sobre a organização do vídeo, você não consigo. Diga um bônus lesão aqui, volume. Aí eu escuto lá. Nossa. Quando eu cliquei era para fazer barulho, né? Não tá no microfone, certo? Ah, cara. Daqui a pouco só não vou manter. Isso. Obrigado. Os caras não na parede. Já começa a diminuir. Não, mas. Não, porque eu não atualizei. Vou atualizar agora. Vamos sentar e vamos começar. Estava assim. Vou pegar assistir e fazer assim. Boa tarde, estão todos nos ouvindo bem? Certo, então, obrigado. Eu vou pedir agora, nesse momento que vamos iniciar, eu vou pedir que a gente, vocês todos, coloquem os seus microfones no mudo para evitar algum tipo de interrupção ou então algum tipo de barulhado. Tudo bem? Não aparece imagem para mim aqui. Estou ouvindo, doutor Chaco. Alô? Oi. Oi, Ricardo. Opa, Conseguimos? já, acho que já. Estamos aparecendo, cadê nós? Está aqui nós aqui. Ele fosse mais do que o. E a voz sai também, né? Travou tudo aqui. É o seguinte, o senhor vai iniciar o espírito, tem que botar no mudo. Eu estou fazendo isso, botando no mudo. Não, o meu ainda não, mas estou botando ele no mudo.
Bem, então, boa tarde para todo mundo. Sou o doutor Michael Abrantes, aqui é a doutora Thaís Vasques. Nós somos advogados aqui do Coimbra Garcia e nós hoje convidamos todos vocês para estar participando dessa palestra que nós vamos falar e tratar a respeito da reabertura das atividades do comércio aqui em Manaus, que é um momento que muitos de nós aguardamos bastante, esperamos por um bom período isso. Aconteceu agora essa reabertura, ontem começamos a reativar as atividades aqui. Nós vamos estar explicando, dando algumas orientações para todos vocês, nossos clientes que estão aqui para participar dessa conferência, de como nós devemos proceder nesse momento, certo? Para isso, então, nós temos uma participação ilustre aqui conosco, que é a assessoria jurídica da Conjures, lá de Brasília. E, além disso, vamos ter a doutora Thaís e eu também vou te dar algumas orientações. Nesse momento, eu vou estar passando a palavra. Doutor Michael, um minutinho. Quero dar as boas-vindas à doutora Líria também, mas é porque eu percebo que aqui, eu estou usando o computador do Lucas, tá? Nós temos 13 participantes na sala, só que no meu WhatsApp, eu estou recebendo mensagens de pessoas que estão tentando conectar. Nós estamos em 14h05 agora. Se é possível, doutora Líria, aguardar 5 minutos, não é? Eu acho que só para a gente fechar aí, 14h10, pode ser? Não, eu não tenho problema não, Charles, tá? Meu próximo Zoom é só 15 horas, ou 17 horas daqui, né? Daqui 2 horas. Para não fazer confusão. Obrigado, doutora. É que eu estou vendo, olha, já entrou mais um participante, eu acho que a gente alcança aí umas 20 pessoas entrando conosco. Enquanto isso... Obrigado, doutora. Enquanto isso, a gente vai orientando aqui ao pessoal que está no WhatsApp pedindo para entrar. Não estão conseguindo acessar. Eu confesso a vocês que tenho muita dificuldade de usar o Google Meets porque eu estou acostumado a usar o Zoom, não é? Então, eu penei um pouco aí nos 5 primeiros minutos. Alô? Alô? Oi, doutora Liliana, tudo bem? É porque a minha conexão não está muito boa. O Charles estava falando aí, eu também, o Google Meets, eu acho que dos sistemas de reunião é o que eu tenho usado menos. Né? Eu passo o dia inteiro usando o Zoom ou o Time, né? O time lá da Microsoft. Agora, esse da Google, eu realmente também tenho usado ele muito pouco. E ele está ruinzinho para mim aqui de sinal, está cortando bastante. A gente vai utilizar essa plataforma porque, além de ela ser tempo limitado, que a gente tem essa dificuldade um pouco com o Zoom, que ele dá para nós que não temos a conta, ele dá um tempo limitado, ele nos permite também fazer compartilhamento de slides, que no final dessa apresentação a gente vai mostrar alguns slides. Mas eu acredito que a estabilidade de rede vai se estabilizar, porque eu acho que é momentâneo. Inclusive, aqui em Manaus acabou de passar um pouco de chuva, então algumas regiões podem estar um pouco instáveis, mas eu acredito que é uma questão de tempo. Então... Qualquer coisa, nós estamos gravando essa conferência e nós pretendemos divulgar para todos os e-mails que participaram o link com essa gravação. Então, caso alguém consiga acompanhar em algum momento, pode depois conferir na gravação que vai ver com clareza depois. Ixi, Charles, você vai ter um monte de pedido aí dessa gravação. A gente vai mandar automaticamente para todos os e-mails que se cadastraram. Mas a gente vai ter que replicar muito esse. E bom, eu percebo aí, já temos o grupo VPN, temos o Moacir da Transbuy Shop. Me desculpa, gente, se eu não visualizar aqui todo mundo, mas é porque eu ainda estou me familiarizando aqui com o programa. Tem a IL Brito do Zona Azul. O Zona Azul, por sinal, hoje teve prorrogado, viu? Mais 30 dias, né? De isenção para os consumidores.
temos outros empresários aqui no grupo e vou alertando que a gente já está com 15 pessoas, doutora Líria, e eu acredito que a gente possa, dentro de 2 minutinhos, estar começando, né? O doutor Maicon vai... Já deu algumas palavras, né, doutor Maicon? Mas a doutora Líria vai abordar aí temas muito interessantes para vocês, empresários, e para todos nós do mundo jurídico. Aqui. Já, né? Ok, acabamos de recitar mais um, então no total já temos 16 pessoas presentes. Acredito que seja uma boa quantidade de pessoas, nós podemos então dar prosseguimento e andamento a essa reunião. Mais uma vez, para os que chegaram um pouco atrasados e para os que já estavam aqui, reitero, muito boa tarde. Coimbra Garcia, com muito prazer, estar recebendo vocês nesse momento para essa conferência. Estamos fazendo isso com todo o cuidado para poder estarmos orientando vocês com informações extremamente relevantes nesse momento tão delicado da reabertura do comércio em Manaus, certo? Para ajudá-los em todas essas circunstâncias jurídicas atinentes à matéria trabalhista, nós convidamos a ilustre doutora Lilian Cavalero, que vai estar conosco agora explicando sobre todas essas questões que nós, como é que o direito do trabalho agora vai funcionar nessas empresas que estão retomando suas atividades, mas não de uma forma tão habitual como estávamos acostumados. Será que a gente pode voltar a funcionar igual como a gente fazia no início do ano? Ou agora a gente tem que tomar novas atitudes, ter uma nova visão? Como é que a gente vai ser acudido pelo direito nesse momento para evitarmos complicações futuras? Doutora Lilian, passo a palavra para você nesse momento e é com a senhora. Marcílio, eu sei que meu nome é bastante complicado, como o Charles é que está mais tempo comigo, mas é Lilian, gente, eu não tenho acento, é Lilian Cavalheiro, tá? É que a pronúncia eu sei que é complicada mesmo pela falta do acento. Mas, olha, gente, na verdade, o que eu posso dizer para vocês, não só do mundo do trabalho, mas do mundo em geral, de tudo que a gente tem visto, né? A minha experiência que eu tenho trabalhado na pandemia, desde a decretação da pandemia pela OMS, antes da decretação do estado de calamidade pública no Brasil, inclusive eu já trabalho no decreto legislativo, no 6, para poder ser decretado no Brasil a calamidade pública, porque antes veio a posição da OMS nesse sentido. Então, desde antes do decreto legislativo, nós já estávamos pensando em como reagir a tudo que viria para o Brasil, né? Nós já sabíamos, na nossa previsão inicial, seriam pelo menos 3 meses de caos, mas a gente está chegando à conclusão que não vão ser 3 meses, que nós estávamos contando desde março, então seriam março, abril e maio, né? Nós já estamos em junho, e você vê que Manaus vai começar a abrir o comércio agora e paulatinamente. Eu cheguei ali um pouco o decreto daí e vi que realmente é paulatino, né? Nós vamos ter aí as fases que vão até julho, e essa é a característica no Brasil como quase um todo, né? E, na verdade, nós não vamos... A pandemia, ela vai agora... A gente chega naquele... né? Acho que uma vez o Charles falou até para mim que tinha imunidade de rebanho, que a gente nem tem certeza se isso vai acontecer, mas a gente chega num patamar que é um horror falar isso, mas a gente se normaliza com o número de infecções. Mas a gente deve ficar aí com dificuldades até o mês de setembro. Essa que é a nossa projeção, tem uma curva que ela vem sendo estudada até por uma universidade de Singapura, que talvez seja um dos países que melhor lidou com essa crise. Ela faz uma curva, essa curva ela vem sendo atualizada mais ou menos de 10 a 15 dias, e para vocês terem uma ideia, em abril, nosso retorno era 8 de julho. Agora nós já estamos para setembro. Essa curva vem o tempo inteiro sendo alterada. Em relação a vários países, o Brasil é só um dos países que estão no estudo. Mas o governo brasileiro, por mais que o setor empresarial seja muito dinâmico, eu sei que é a característica das empresas que estão participando nesse momento aqui dessa videoconferência, o setor empresarial é muito dinâmico. Por mais que o governo tente ser rápido, ele não consegue nos atender com a velocidade que é necessária. Então, eu comecei a discutir nossos problemas trabalhistas no dia 17 de março,
já são as minhas primeiras reuniões ministeriais, de 17 de março. A gente consegue a primeira medida trabalhista, que é a MP 927, no dia 22 de março, depois de muita discussão e muito entender o governo que era necessário ele pôr dinheiro na economia para se manter empregos e empresas e renda, sai em 1º de abril a 936, e logo em seguida sai a 944, que é a do pagamento da folha. Eu acho que essas são as 3 grandes legislações trabalhistas que nós temos voltadas para esse período de calamidade pública. Lembrando que o decreto legislativo ele é de março e ele tem vigência até 31 de dezembro de 2020. Então, é esse que é o período que a gente trabalha com a calamidade pública. E todos esses normativos que têm saído, eles são, neste momento, voltados para a calamidade pública, para o estado de exceção que nós estamos vivendo, pelo período extraordinário. Ele não é para o período ordinário, né? Então, nós primeiro tivemos a medida 927, que ela trouxe um avanço significativo, que é para a preservação do emprego em determinadas circunstâncias, né? O acordo individual se sobrepor ao acordo coletivo e à convenção coletiva para a preservação do emprego. Acho que esse é um dos artigos mais importantes da 927. Depois ele traz o teletrabalho com bem menos burocracia do que está na CLT. Ele vem com as férias, tanto as individuais como as coletivas, podendo, no período de férias, né, nós anteciparmos as férias que já estavam, fazer as férias vencidas, anteciparmos as férias que estariam em período aquisitivo, e até as que não estariam em período aquisitivo, esse aí, sendo acordo entre empregado e empregador, poderia também ser antecipado. Então, poderia ter um empregado 3 meses de férias consecutivos, com base na 927, dependendo da situação dele na empresa. Sendo que, claro, os 2 primeiros períodos seriam um ato da empresa, né? Aquele que já estava com o período vencido, de concessivo, aquisitivo, e aquele que estava no decorrer do 2º período aquisitivo, esses 2 seriam atos do empregador, ele que decidiria ou não. E se fosse pelas férias vindouras também, poderia-se fazer esse acordo para tirar esse período de férias, que também é uma solução que pode ser usada ainda nesse período. Nós ainda temos o problema dos afastamentos do grupo de risco, né? Então, pode ser usada nisso, só que esse caso de quem não está ainda no período aquisitivo vai precisar ser um acordo entre empregado e empresa, não precisa do sindicato nem de homologação nenhuma. Férias coletivas com período sem respeitar os limites, né, que existe na CLT, de período máximo de 15 dias, sem necessidade de notificação para o Ministério da Economia, nem para o sindicato laboral. Nós tivemos as antecipações dos feriados, o banco de horas, né, que ficou possível ser através de acordo individual, esse banco de horas. E esse banco de horas você vai poder usar ele em 18 meses após o fim da calamidade pública, que seria após 31 de dezembro. Então, na verdade, tudo que você acumular de horas não trabalhadas nesse período de calamidade, você vai ter 18 meses. Então, é 2021 mais 6 meses de 2022 para usar com o empregado, para poder abater, né? Isso. A suspensão de todas as medidas administrativas de segurança do trabalho, os exames periódicos, né? Eu sei que o Dr. Charles tem aí na sua clientela algumas empresas de vigilância que precisam fazer treinamentos periódicos, esses treinamentos também estão suspensos, né? Tem um período de suspensão aí de 90, dependendo de qual, de 90 a 180 dias. Inclusive, o exame demissional também, se você já tiver feito o periódico em um período de até 180 dias, ele também não é necessário nesse momento na 927. Os diferimentos do pagamento do FGTS de março, abril e maio, que tiveram diferimentos excelentes, porque você começa a pagar a partir de julho e ainda em 6 vezes, sem juros, sem correção. Então, tem uma série de medidas nessa área trabalhista e na 927 que são muito importantes, inclusive para essa administração no pós-crise, porque, como falou aí, Moacir, nós vamos voltar, mas não vamos poder voltar com a capacidade toda, né? Alguns comércios aí e outras áreas vão voltar com 50%, 30% só da mão de obra. Eu posso dar experiência para vocês, porque eu faço essas reuniões setoriais com o Brasil todo. Por exemplo, nós já temos no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, quase todos os municípios já estão abertos, inclusive com quase todas as atividades, mas o movimento é muito baixo,
né? A gente tem um problema seríssimo de Porto Alegre. Porto Alegre está toda aberta e com movimento baixíssimo. Então, não tem muita gente circulando na cidade para consumir. Então, você não consegue voltar com a capacidade que você tinha antes da crise, até fevereiro, ainda mais que pegou o carnaval, né? Então, não tem essa possibilidade. E os estudos não são alvissareiros de que a gente volte rápido dessa crise, a gente ter pelo menos, e nós já estávamos num período de recessão, né? A gente tinha uma grande esperança de 2020, a gente ter um momento de que a economia prosperasse no Brasil, e veio essa pandemia. Então, para a gente tentar voltar aos patamares de 2019, que já não eram patamares, né, pujantes, ainda vai demorar bastante tempo. Eu sei que o Ministério da Economia, ele criou uma série de comitês para discutir a crise e o pós-crise. Né? Eu, como consultora e como advogada, eu participo de 5 comitês do Ministério da Economia, por áreas diversas do serviço: comércio, serviços autônomos, área de turismo. Eu participo de uma série desses comitês, né, com bastante frequência. E eu sei que há um trabalho muito grande para a gente fazer um programa do Brasil pós-crise, né, um grande programa para que a gente consiga crescer aí, pelo menos no último trimestre do ano. O programa deve ser lançado na metade do ano, mas visando já a gente ter algum tipo de crescimento no último trimestre do ano. Mas, de qualquer forma, é um momento que nós temos que tomar muito cuidado, né, com todas as nossas decisões empresariais e com muita cautela nesse momento. Além disso, veio a medida provisória 936, que ela prevê a suspensão dos contratos de trabalho, com o governo pagando ou 100% ou 70% do salário, que seria o salário que o empregado tivesse direito caso fosse receber o seguro-desemprego. E temos também a possibilidade de redução de jornada e redução de salário, também em patamares de 20%, 50% e 70%. Essas medidas também ajudam com que, como a gente não tem essa retomada, né, período de lockdown, você pode usar a suspensão do contrato de trabalho, e agora na retomada, quem sabe usar essa possibilidade das reduções de jornada e redução de salário. E eu acho que a última medida dessas trabalhistas é a 944, que é a que trata do pagamento da folha, que ele foi um programa criado para o pagamento da folha. Ele usa uma sigla chamada PMSE, que é um programa que veio do Banco Central para o pagamento da folha. Esse programa, essa medida provisória, eu acho que ela vai ser votada hoje no Congresso Nacional. Ela tinha um teto de faturamento ano 2019 até 10 milhões e poderia aderir até 30 de junho, e parece que hoje vai ser votado no Congresso Nacional. Hoje de manhã eu tive um Zoom com o relator dessa medida provisória. Ele está modificando esse teto, a gente está conseguindo chegar com esse teto, faturamento até 50 milhões, anos 2019, e o pagamento de 4 folhas. Então, nós estamos correndo para votar isso, porque se a gente conseguir ampliar esse leque de possibilidade de financiamento da folha, é bem interessante. E você conseguir financiar sua folha, não precisa ser totalmente, né? Você pode financiar parcialmente, porque o teto também é até salários de R$ 2.029, mas você pode financiar parcialmente. A vantagem é porque esse vai ser o juro mais baixo do mercado, é 3,75, então nada vai ficar com juros menores do que esse. Então, se a empresa precisar, inclusive, de capital de giro, ao invés de pagar o empregado, pode pegar esse dinheiro, pagar o empregado através do empréstimo e usar o dinheiro que ela tem para capital de giro, aonde tem essa possibilidade. É uma questão de você fazer conta. Mas ficou realmente um juro muito baixo, e se a gente conseguir, nós estamos trabalhando para ampliar, né, o leque das pessoas, das empresas que podem aderir a esse programa, ele vai passar a ser um programa bastante vantajoso. Foram criadas uma série de medidas, né, no decorrer da crise. Como eu falei para vocês, a nossa projeção é que agora em junho a gente estivesse retornando, que a gente ia passar março e abril, período muito ruim, mas que junho a gente já estava retornando com tudo, né? E essa não foi a realidade, tanto que os programas eles foram mensurados para 2 e 3 meses, e a gente está vendo que muitos deles vão ter que ser prorrogados. Mas tem um grande problema para as empresas, tanto aquelas que são de atividade essencial e que não pararam, como as que estão retornando, que é o problema da Covid ser uma doença ocupacional, né?
Na medida provisória 927, havia previsão de que não seria doença ocupacional, a não ser que se provasse que ela realmente foi contraída no ambiente de trabalho. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu esse artigo, era o artigo 29 da 927, achando que não era medida de urgência cabível numa medida provisória. Mas já tem o relatório da medida provisória 927, o senador é o senador Carlos Malma, lá de Santa Catarina, e ele está inserindo de novo esse texto na lei. Como a doença ocupacional é tratada na 8.213, que é uma lei ordinária, medida provisória votada no Congresso Nacional e depois sancionada pelo presidente da República, também é lei ordinária, então pode fazer alteração na 8.213 sem problema nenhum. E aí vem, sim, no relatório vem dizendo, tem vários artigos e dizendo que realmente, para ser caracterizado doença ocupacional, tem que comprovar que no ambiente de trabalho ele teve contato com a secreção do Covid. Então, até na área hospitalar vai ser difícil a comprovação desse nexo de causalidade e a responsabilidade vai ficar subjetiva e não objetiva, se passar esse relatório que está lá, aguardando votação para quinta-feira na Câmara dos Deputados. Quem ainda não leu esse relatório, eu já passei, o Charles tem aí, ele ficou bastante interessante. Né? Tem redução da multa do FGTS de 40% para 20% durante o período de calamidade pública, tem uma série de outras medidas, coloca de novo, insere artigos da medida provisória 905 da carteira verde e amarela, principalmente tratando de acidente de percurso, dizendo que acidente de percurso não é acidente, não faz parte de, não é cláusula acidentária para as empresas, né? Então, quer dizer, não é de responsabilidade das empresas, mas sim do Estado. Então, tem uma série de coisas interessantes, a gente tem trabalhado muito aqui no Congresso Nacional para que esse relatório entre em votação e seja aprovado. Mas em relação ao nexo causal, nós estamos realmente esperando esse momento lá do Congresso Nacional para votar 927. Mas até lá, o que a empresa tem que fazer? Tomar todas as medidas possíveis e de forma clara. Hoje existe EPI para o coronavírus, para o Covid-19? Não existe EPI, porque EPI tem que partir, tem que ser um equipamento sancionado, né, pelo Ministério da Economia através da Secretaria de Trabalho. Não existe isso hoje. Os únicos locais que têm EPI para doença contagiosa são os hospitais. Não existe EPI para estabelecimento comercial, mas as empresas têm que se prevenir. Né? E quais são as prevenções hoje previstas? Nós temos hoje prevista pela OMS, pelo Ministério da Saúde, pela própria Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho, e aí cada estado ou município com seus decretos locais, né? Mas o básico é você dar máscara, né? A máscara que tampa, ou aquele plástico em cima, álcool que a pessoa precisa ter, a higienização do local, onde tiver banheiro, tá? E ter uma placa, né? Mostrando como é que deve ser feita a lavagem das mãos, e entregar para os seus empregados, com o recibo deles, né? Que foi entregue para eles as máscaras, o álcool 70 e a forma de usar a máscara. Inclusive, se vocês puderem imprimir aqueles impressos que tem do próprio Ministério da Saúde e ele dando de acordo naquilo ali. Acho que isso é uma forma de você se prevenir, é uma forma simples e é uma forma de você se prevenir que dentro do ambiente de trabalho não vai ter contágio porque ele está usando. E sim, fotografar o ambiente de trabalho, se isso for possível, né? Tomando essas medidas, mostrando que realmente o material de proteção, que não seria o EPI, mas o material de proteção que foi entregue ao empregado está sendo usado no ambiente de trabalho. Por isso que é importante mostrar assim, olha, o ambiente de trabalho está seguro. Se ele contraiu a Covid, não foi aqui, foi em outro lugar. Né? E nós conversando isso com alguns deputados, inclusive para poder fazer o texto da 927, esse texto que a gente está esperando votação, a gente deu um exemplo que é um exemplo muito simples. Um empregado está dentro da loja, protegido, com álcool 70, com a máscara, com tudo. Ele pega no horário do almoço dele, resolve sair e fumar. Para fumar, ele não fuma de máscara, ele tira a máscara. Fuma, alguma pessoa passa, espirra, ele tem contato com aquela secreção, ele adquire a Covid e não foi no ambiente de trabalho, mas era no período do intervalo. Então, fica claro que não tem como você fazer o nexo de causalidade com o ambiente. Mas não, isso não impede, a empresa também não pode deixar, né, esse empregado sem ter esses materiais, que é a máscara e o álcool 70 nesse momento, e entregar isso para eles e fazer com que seja usado no ambiente de trabalho.
manter aquele distanciamento social de 1,5 m. Alguns estados têm uma variante em relação a isso, né? Eu vi que aí em Manaus é 1,5 m, né? Mas nós temos aqui em Brasília 2 metros, cada lugar tem um procedimento diferente, mas precisa ser usado os procedimentos daquele local para dar segurança ao trabalhador. E o mais importante, gente, aqueles atestados que são até 14 dias de Covid, né? Ou que a pessoa tem Covid, ou que está com sintomas da Covid, esses primeiros 14 dias, né, até 15 dias, o governo paga esses valores para a empresa. E como é que é feito esse pagamento? A empresa dá entrada no E-Social com esse atestado e depois você faz o abatimento dos tributos que você tiver que recolher. Então, o governo, logo no início da crise, ele assumiu a responsabilidade de pagar os primeiros 15 dias de afastamento pela Covid. Então, isso está sendo pago, a empresa só precisa fazer o procedimento, pegar o atestado e fazer a inscrição desse atestado no E-Social, tem campo específico, tudo direitinho para você fazer esse procedimento e não ter mais esse custo para a empresa, né? Como vocês estão sem faturamento, com faturamento bem reduzido, inclusive aquelas atividades que são essenciais também não tiveram redução significativa, né? Então, é importante que vocês usem todos os mecanismos que o governo propiciou para reduzir os custos da empresa. Né? A parte tributária também, as empresas do Simples tiveram diferimento, as empresas do lucro real e do lucro presumido tiveram diferimento nos meses de março e abril de PIS, COFINS e INSS. Diferimento quer dizer, não precisa pagar o tributo naquele mês, pague no mês posterior. Além disso, também teve uma redução, e essa redução de carga tributária dos S's do Sistema S durante 3 meses, abril, maio e junho, em 50%. Então, quem faz o recolhimento por lucro real e lucro presumido também pode usar esse. Esse não é um diferimento, é uma redução de carga tributária momentânea pelos 3 meses. Então, tem uma série de medidas que precisa a empresa tomar para reduzir, né, os impactos de toda essa crise, que não é uma crise só brasileira, é uma crise mundial, nos seus negócios, né? E tentar ao máximo possível manter os negócios. Nós temos também, eu falei um pouco para vocês da trabalhista, falei agora um pouquinho da tributária, e a gente também tem a questão do crédito, né? Então, foram criadas algumas linhas de crédito, foi criado o Pronamp, que já está em andamento, né? O FGO, todos esses para micro e pequena empresa, e aí tem uma variação, alguns deles é até 4.800.000, outros até 10 milhões de reais. Ontem, nessa madrugada, né, na edição especial do DEU, saiu uma medida provisória que é do Fundo Garantidor de Investimento para empresas que têm faturamento entre 10 até 300 milhões, ano 2019. Esse fundo garantidor vai propiciar que as empresas consigam o crédito no banco, porque o governo vai garantir até 75%, vai dar em garantia nesses empréstimos. Então, ele saiu o crédito dele agora, ele deve demorar agora alguns dias para ser regulamentado pelo BNDES, mas eu acredito que em questão de 3 ou 4 semanas ele já vai estar no mercado, e é uma forma de vocês também buscarem crédito para socorrer seus negócios nesse momento de dificuldade. Acho que assim, esse é um resumo do resumo, mas eu estou aqui à disposição de vocês para poder responder qualquer questionamento que vocês tiverem. Vocês viram que eu entrei um pouquinho na área trabalhista, medicina e segurança do trabalho, entrei também na parte tributária, um pouquinho na área de crédito, né? Lembrando para vocês que quem precisa das certidões, as certidões também foram prorrogadas, né? Por um período. Para pregar crédito em instituição financeira que seja banco público ou que tenha participação pública, nesse caso maior, Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas os bancos também, Banco do Nordeste, esses outros bancos, não precisa de nenhuma certidão, inclusive nem da CND. Então, eles não estão pedindo nenhuma certidão para poder dar o crédito para vocês. Mas, claro que passa aquela parte das garantias, por isso que é importante essa medida provisória que saiu hoje, criando o fundo garantidor para empresas de médio porte, que são de 10 milhões até 300 milhões, ano faturamento 2019. Então, gente, prazer, né? Contem comigo, aqui Lilian Cavalheiro, aqui da UPLEGES, de Brasília. Eu estou falando de Brasília, por isso que essa diferençazinha de horário, né? Dr. Charles é meu companheiro aí de advocacia de muitos e muitos anos, temos, né, processos juntos, já brigamos juntos por muitas coisas,
e eu aqui estou à disposição de vocês para qualquer tipo de questionamento que vocês tiverem. Doutora Líria, antes de lhe agradecer pela brilhante explanação, eu queria franquear a palavra a quem dela queira fazer uso, que está aqui na nossa reunião virtual. Viu? É importante, pessoal, que vocês aproveitem esse momento ímpar, para que a gente possa estar esclarecendo qualquer dúvida que vocês possam ter, junto com a doutora Líria. Só para destacar que a doutora Líria, ela, como já disse, mora e atua em Brasília e transita em todos os poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. Então, é uma pessoa muito importante e muito influente que a gente tem que tentar aqui sugar o máximo de informação para o nosso bem. Eu vi, Charles, que teve uma pergunta aí sobre a cabine sanitizante, né? Tem sim uma discussão aqui em Brasília, que é em relação, porque essas cabines, elas têm ultravioleta e ozônio, que é o material usado em hospitais para fazer a desinfecção dos ambientes hospitalares. Eu acredito que essas cabines e até aqueles aparelhos, né, que tenham essa questão do ozônio e da ultravioleta, eles vão poder ser usados para fazer sanitização de locais, sim, tá? A cabine, eu vi que tem algumas cabines que elas não têm todo esse equipamento, aí ela não faz a destruição, porque o ultravioleta e o ozônio, ele destrói tanto o vírus quanto a bactéria, ela faz a destruição, e aquelas partículas não são mais, quando ele destrói, as partículas não são mais capazes de fazer a infecção. Então, eu acho que isso é salutar. Olha, ele está vendendo em todos os lugares já em relação a isso. Agora, a cabine mesmo, eu não vi. Eu não sei se vocês viram, saiu até que tem vagão de metrô no estado de São Paulo que está testando essas luzes ultravioletas com ozônio para poder fazer a sanitização do ambiente do metrô. Mas como eu falei, como o Marci falou assim, a gente vai conseguir viver como a gente vivia antes? Não, não vai conseguir, Marci. E talvez essa seja uma das saídas, a gente ter esses equipamentos de sanitização em todos os locais públicos, né? Mas com essa mistura do que já tem em um hospital. Então, pegar essa tecnologia hospitalar e levar para o dia a dia da gente, que é luz ultravioleta, ozônio, com o objetivo de quebrar essas partículas de vírus e bactérias. Doutora, tem uma pergunta logo a seguir, que é sobre a votação da MP 927 pelo Congresso. A pergunta é: quando será votada? Se existe uma previsão, né, para que seja votada? E logo em seguida é sobre a MP 936. Né, como é que está a tramitação, se há previsão de ser votada, né, e sabemos que a senhora, melhor do que ninguém, pode nos dar essa informação. Olha, a 936, ela vai entrar em votação quinta-feira no Senado, tá? Já tem o relatório preliminar lá da Câmara, tem umas mudanças, mas tudo que a gente fez até agora na 936, com o texto que saiu do governo federal, ele vai ser convalidado. Então, ela só muda a partir do momento da publicação da lei que sai do Congresso Nacional. Tem uma cláusula, tem um artigo específico, inclusive esse foi o artigo que eu passei 2 dias, o Charles me acompanhou da semana passada, brigando de noite e dia para colocar isso. Porque eles estão alterando o texto da 936, e eu falei para eles, olha, e o que aconteceu até agora? E o que o governo pagou? E o que as empresas fizeram de acordo individual? Como é que vai fazer para convalidar? Não, o judiciário convalida. Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo o que é o judiciário trabalhista. Se não tiver feito ipsiliter o que está escrito, seguir direitinho a 936, eles vão anular todos esses acordos individuais. Então, por essa minha briga, tem lá o artigo prevendo que estão convalidados todos os atos da 936 até a publicação da sua alteração pelo Congresso Nacional. A 936 vai ser votada quinta-feira e o relator dela agora é o Valderlan Cardoso, tá? Porque não era ele, era o senador Weberton, e aí foi modificado e vai para o senador agora Valderlan Cardoso. Mas tem uma tendência do Senado aprovar o texto da Câmara e ir para a sanção presidencial, a 936. A 927 ela está na pauta de quinta-feira também, tá? O relatório dela ficou muito extenso. Ela já era uma medida provisória de 20 artigos, eu acho, 19 artigos, e o relatório passou para quase 50 artigos. Porque, como eu falei para vocês, ela incorporou muita coisa da medida provisória da carteira verde e amarela.
Então, com essas incorporações, ela ficou muito extensa, né? E por isso que na semana passada era para ela ter sido votado antes, e o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, foi à imprensa dizendo que, como o relatório estava muito extenso, os colegas precisariam de mais tempo para ler, então ela entraria em votação essa semana. Então, ela é votada essa semana. Hoje entra em votação essa do empréstimo que eu falei para vocês, a 944, mas acredito que já há um acordo, porque ontem o presidente do Banco Central fez uma videoconferência com todos os deputados explicando os pontos da 944 e dizendo que, inclusive, poderia elastecer o que ela tem hoje, os tetos, né? Porque eles provisionaram 40 bilhões para a 944, que era aquela do pagamento da folha, e só foi usado 1 bilhão e pouco. Então, tem muito dinheiro parado para isso, então eles estão fazendo, sim, a ampliação dela, tanto de prazo como de teto de faturamento da empresa, para que ela possa pegar esses empréstimos. Então, nós devemos ter hoje, no final da noite, notícias boas em relação a 944, e de amanhã para depois a 927, na quinta-feira a 936. Então, essa semana nós vamos avançar bastante. Eu acredito que a gente termine sexta-feira com muitas notícias aí alvissareiras, né, para a manutenção das empresas e dos empregos no país. Em relação à CND, a CND ela ficou prorrogada até, para quem tinha vencimento até 24/5, ela prorroga, 6, 7, ela prorroga por 90 dias, tá? Então, a prorrogação da CND foi por 90 dias. Com vencimento até 24/5, tá? Que elas não tivessem vencido. Se venceu depois de 24/5, vencendo 90 dias depois, né? Se ela vencer um pouco antes. Então, vai ficar... mas são 90 dias. Precisa ver só a data do documento de cada uma das empresas. Bom, pessoal, continua franqueada a palavra. Eu acho que a doutora Líria está aí bem afiada para responder todos os nossos questionamentos. Até que dia pode suspender o contrato de trabalho? Eu já vi uma aqui, Charles, é o seguinte. A MP 936 é um programa, né, de um benefício de emprego e renda. Esse benefício de emprego e renda, ele vale durante todo o período da pandemia. Mas quanto tempo eu posso usar esse programa? São 90 dias por empregado. Sendo que desses 90 dias, né, o máximo que eu posso usar de suspensão do contrato de trabalho são 60 dias. Então, se eu for usar o programa inteiro, que seriam 90 dias, eu poderia suspender o contrato de trabalho 2 meses e o último mês seria de redução de jornada com redução de salário. Então, ele é até 31 de dezembro, até o final da calamidade pública, 90 dias por empregado, tá? Então, e ela vai ser convalidada, como eu falei com vocês. O complicado se você não fez os acordos por agora e ficar esperando a publicação dela, a votação no Senado, depois a sanção do presidente da República, você vai ter que fazê-la com as novas regras. E as novas regras há uma mudança no teto. Porque hoje não há faturamento da empresa, a empresa pode fazer acordo individual, né? Pode fazer acordo individual até R$ 3.125 de salário e acima de 12.200 e pouco, que são aqueles dois pisos do INSS. Só entre 3.000 e 12.000 que você precisaria de acordo coletivo e convenção coletiva. O resto seria acordo individual. O relatório do deputado Orlando Silva reduziu isso. Ele reduziu para até 2.000, para quem tem faturamento acima de 4.800.000, usando base 2019, só vai poder fazer acordo individual para salários até R$ 2.029. E para quem tem faturamento de 4.800.000 para baixo, até os 3.125. Então, por isso que corram e façam os acordos agora. Porque não tem importância se o acordo não vai ser seguido ou se ele vai ser escalonado. Mas o momento que você fez o acordo individual, ele está assinado e foi dada entrada no empregador web, vai ficar valendo o que está na 936 nesse momento. O que for dada entrada após a sanção da 936, quando ela for convertida em lei, aí vai ter que seguir o rito da lei. Doutora Líria, temos uma pergunta aqui do Moacir.
Ele pergunta sobre. Ele falou que ficou na dúvida sobre o empréstimo para a empresa com faturamento acima de 10 milhões. Ele pergunta se será apenas em bancos estatais ou privados também. Não, o do financiamento da Folha. É isso? É, Moacir, ou não? Responde para mim. Se for Moacir, é o do financiamento da Folha? É da 944? Não, é do Pronamp. É que ele tem que me dizer qual é o programa. Empréstimo para fluxo de caixa. Então, é o Pronamp. É para pagamento de folha. Bom, o Pronamp, ele saiu o crédito para ele, né? Ele já está organizado e o Pronamp não é só banco público, não. São todos os bancos. A facilidade, Moacir, do banco público é porque o banco público não vai poder te pedir as certidões, porque ele tem uma outra medida provisória, que agora eu não vou me lembrar o nome, gente. São 120 medidas provisórias, tá? A situação não está fácil, são 120 medidas provisórias. Mas tem uma medida provisória que diz que o banco não pode pedir as certidões todas, né, os bancos públicos, e tem a emenda constitucional, que saiu agora, a 106, que diz que durante o período de pandemia não pode ser requerida CND, né? Então, a CND a gente abre para todos os bancos, mas as outras certidões estão muito vinculadas aos bancos públicos. Mas é tudo uma questão de relacionamento também com o banco privado, né, gente? Vocês sabem como é que funciona. Vocês vão pedir a linha de crédito, né? Se for no Pronamp, o Pronamp, é porque tem vários. Tem o Pronamp, que é esse para capital de giro. Aí tem o Finame, que na verdade os investimentos que você fez no ano passado, você pega essas notas, né? E dependendo se ela se enquadrar, eles refinanciam isso para você. É como se você tivesse a sua casa e refinanciasse a sua casa. Você pode refinanciar seus investimentos. Também tem um juro bem baixo, né? E aí você pode usar o dinheiro da forma que você quiser, que também pode ser como capital de giro. Mas tem essas vantagens de realmente não poder requerer a certidão. A CND, como é uma emenda constitucional para o período de calamidade pública, ela vale para todos. Agora, as outras certidões, o banco fica mais fácil no estatal. Não que o público não possa se valer da mesma coisa, mas vai depender muito do relacionamento. E eu acho que tem um prazo limite para assinar o pedido de suspensão. Bom, o prazo limite se você não usou até agora, né? O prazo limite vai ser, tem que dar 30 dias, porque o programa é sempre de 30 em 30 dias. Se eu resolver usar isso no mês de dezembro de 2020, eu vou poder usar, tá? Porque a última data do programa é 31 de dezembro. Como eu tenho que pagar o mês anterior, então o último mês que eu poderia usufruir é o mês de dezembro, se eu não usei nada até agora. Lembrando que o limite é 90 dias por empregado. Charlie, você está coordenando o bate-papo? Porque eu estou vendo um monte de negocinho aqui, mas como eu estou no iPad, porque o meu sinal no computador não adiantou, viu? A gente estava falando dessa história do Google, então não tá bom meu sinal no computador. Então, eu estou no iPad, eu estou vendo que tem vários negocinhos, mas eu não consigo abrir. Eu estou tentando intermediar aqui da melhor forma possível. Os nossos amigos aqui não fizeram uso da palavra oral, só escrita, né? E pelo que eu percebo aqui, já surgiu uma outra pergunta. Poderia explicar melhor o uso de horas não trabalhadas no banco de horas? Por sinal, muito boa essa pergunta. Eu acho que vai esclarecer muitos que estão aqui presentes. Bom, gente, na verdade é assim. Você pode pegar as horas que não foram trabalhadas, unir isso no banco de horas. Claro que isso você tem que fazer na verdade, é um ato do empregador, o banco de horas previsto na 927, tá? Não é por acordo. Então, é um ato do empregador. Mas é importante, nesse momento, que você faça como é que vai ser o escalonamento disso. Porque você vai ter que fazer o cômputo. E sempre tem uma coisa que a Justiça do Trabalho pega muito no pé, é que nas folhas de pagamento, ali no orelhete, agora faltou a palavra, mas no recibo de pagamento, aqueles verdinhos que a gente manda, normalmente é o verdinho, que embaixo, para quem usa banco de horas, dizer qual é o número de horas que o empregado está devendo para a empresa ou qual é o número de horas que a empresa está devendo para o empregado. Então, precisa computar isso aí para depois você poder usar isso durante os 18 meses após a pandemia.
E qual é que é a margem para usar isso? Você vai poder usar isso até 2 horas por dia para quem trabalha às 8 horas, porque o teto é de 10 horas por dia trabalhado, né? Então, isso está no texto. O texto da 927 diz que você só pode trabalhar até 10 horas por dia para fazer as compensações. Então, vão ser muitas compensações. E quem, aí lembrando para vocês, na 927 tem outra coisa, volta a possibilidade do trabalho nos domingos, sem necessidade de convenção coletiva. Então, vai poder trabalhar no domingo também, para cumprir o banco de horas, tá? Sabendo só que essas horas do domingo, elas vão ter, né, elas vão gastar mais horas do que nos dias normais, porque são em dobro. Mas pode gastar essas horas no domingo para aquelas atividades que vão estar liberadas ali no relatório da 927 para funcionar nos domingos. Os 18 meses contam a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Bom, eu acredito que seja isso, né, doutora? Ficou ainda alguma dúvida? Bom, se ficou, pessoal, eu quero que vocês, por favor, nos apontem, né, quais dúvidas restaram, porque entendo que de grande valia essa contribuição que a doutora Líria está nos dando, né, e de certo que ela está aqui para contribuir e nos ajudar a cada passo desse momento tão dificultoso que estamos vivendo. Tem uma pergunta, doutora Líria, aqui, que qual o período da redução de 50% da carga tributária? Lucro presumido estaria dentro? Eu não entendi, desculpa. Você pode repetir, Charles? A pergunta é qual o período da redução em 50% da carga tributária? E se lucro presumido estaria dentro? Não, a redução é 50% do que você recolhe pelo S na GPS. É essa redução que teve. É a única redução que a gente teve de carga tributária até agora. O resto só foram diferimentos, que são, quer dizer, você não paga o tributo agora e paga ele na frente, sem juros, sem mora. O único que houve redução de carga tributária é em relação ao S que você recolhe na GPS no dia 20 de cada mês. E só quem recolhe a GPS no dia 20 de cada mês é lucro real e lucro presumido. São os dois. Os dois continuam recolhendo essa GPS de forma destacada. Lembrando que tem a GPS do Simples, mas nessa não funcionaria porque o Simples não recolhe sistema S, tá? Mas tem alguns grupos do Simples que recolhem a GPS separada, nós sabemos disso. Mas esse só seria para lucro real e lucro presumido e é 50% do que você recolheria do sistema S. Tá? Então, se você recolhe 5 mil do sistema S, vai recolher 2.500. Tá? Sistema S é SESC, SENAC e SEBRAE. Então, os três estão com redução de 50% durante os meses de março, abril e maio. Tá? Mas a contabilidade já está fazendo isso porque a primeira parcela... Não, desculpe, é abril, maio e junho. Então, a primeira parcela, já com desconto, você já pagou agora dia 20 de maio, que foi referente a abril. E aí, depois, você vai ter que pagar 20 de junho e 20 de julho, que aí é maio e junho. Então, já deve ter recolhido a menor, tá? Que os escritórios de contabilidade já estavam com feedback de todas essas informações. Você só verifique se foi realmente feito o abatimento. Doutora Líria? Sim. A senhora me ouve bem? Tudo bem? Aqui é Lucas Santiago, do Coimbra Garcia, escritório aqui do Dr. Charles. Eu lhe acompanho aí em outras lives suas, eu acho que a senhora lembra de mim. Claro que lembro. E tanto no Instagram quanto no YouTube. E eu tenho um questionamento um pouco... assim, eu não sei se diria complexo, mas eu acho que a senhora é a pessoa certa para responder, até por conta da sua vivência aí, como o Dr. Charles falou, em todos os meios ali de Brasília, né, tanto no executivo quanto no legislativo, mas graças a Deus a gente está tendo a reabertura agora do comércio, né. Agora eu creio que todo mundo se preocupa lá no fundo em um eventual agravamento, ou seja, um segundo pico que venha a ocorrer em razão do Covid e, por consequência, da necessidade dos entes estatais promoverem outro tipo de lockdown ou coisas até um pouco mais severas do que já aconteceu. E, para quem não sabe, a doutora, inclusive, dando um exemplo aí
da vivência que a doutora tem. Eu acho que umas 2 semanas, né, doutora, a senhora estava em reunião por videoconferência até com o ministro Paulo Guedes, né? Então, acho que a senhora vai compreender bem essa pergunta que eu quero fazer. Mas a senhora vê um terreno propício, tanto do legislativo quanto do executivo, para, se for necessário, trabalhar aí com mais produções de medidas provisórias, em um caso de agravamento, em um eventual segundo pico aí do Covid, de forma até a estender os efeitos e fazer coisas até um pouco mais complexas em razão do que já foi estabelecido? Olha, Lucas, eu vou lhe dizer que, assim, como eu abri aqui minha fala com vocês, o nosso tempo empresarial, né, e eu sei que a maioria que é advogado ou é empresa, a gente trabalha mais com a área empresarial. O nosso tempo é muito diferente do tempo do governo. Apesar do que esse governo realmente o Ministério da Economia, eu posso lhe dizer que todos os meus anos de experiência, eu sempre trabalhei no Poder Executivo, no Legislativo, o Charles sabe disso, desde quando eu sou formada, Lucas, tem muitos anos. Então, quando eu me formei, eu já trabalhava lá. E eu nunca vi um governo tão empenhado, sabe, em tentar resolver. Mas nós sabemos que a gente tem um problema do tamanho do nosso cobertor. O cobertor é curto, né? A gente já vinha de uma recessão. Então, ele tenta resolver, mas, por vezes, lhe falta suporte financeiro para isso tudo. Mas eu acho que sim, tá claro na cabeça do governo de que, se for necessário, há que se fazer intervenção. Tinha uma discussão muito grande, Lucas, e olha, eu vou te falar que eu sofri muito, porque a sugestão da 936, quem deu fui eu, e nem tinha ainda a calamidade pública. Eu entreguei um texto para o ministro do Turismo, que é o ministro Marcelo, né? Isso é gravado, tem aí quem me acompanha já sabe, nas minhas páginas, tudo. No dia 17 de março, eu entreguei para o ministro do Turismo, ainda era reunião presencial, hein? Nós ainda estávamos fazendo presencial. Falei, ministro, com o que está acontecendo, a única solução é a suspensão do contrato de trabalho. Ah, mas vai dar suspensão sem pagar nada para o empregado? Eu falei, não, o governo vai ter que pôr dinheiro na economia. Não há como o governo não pôr dinheiro na economia, não há como resistir a tudo que está vindo aí, e a gente já via que era muito forte, porque naquele momento já tinha chegado à Europa de forma devastadora, né? Começava a entrar nos Estados Unidos, mais na Califórnia, mais com pouca notícia e mais forte em Nova York, então a gente sabia que vinha de forma devastadora. Então eu falei, o governo precisa pôr dinheiro na economia. Mas, doutora, suspendendo não tem como pôr o dinheiro. Eu falei, tem, a gente pode usar uma coisa semelhante ao seguro-desemprego, né? A gente já teve nós usamos isso como uma bolsa qualificação, que ainda existe na CLT, tá? Ela pode ser usada ainda também, é um outro mecanismo que depois eu posso falar com vocês, mas já teve isso sim. A gente faz como base o seguro-desemprego e o governo injeta dinheiro na economia. Então, daquela minha conversa do dia 17, demorou-se 13 dias, mas saiu no dia 1º de abril a medida provisória 936. Né? E o ministro Marcelo falou, doutora, mas eu trabalho muito no Ministério do Turismo, porque é um setor que eu tenho bar, restaurante, hotel, eu trabalho demais com eles, né? Então eu tenho muito acesso ao ministro. Doutora, mas a gente não consegue vislumbrar. Eu falei, está previsto na CLT, nós temos como fazer, né? E o governo tem como injetar. E é assim, ministro Marcelo, ou o governo dá, e naquele momento a gente pedia 3 meses e eles só nos deram 2, ou o governo dá 3 meses para a gente, de um seguro-desemprego, e a gente mantém todo mundo com a carteira assinada, ou vai estar todo mundo na rua e vocês vão pagar 5 meses de seguro-desemprego, porque a maioria dos empregados já tem direito a receber 5 meses. Então, a conta não é difícil. Então, ficou assim, demorou esses 13 dias, mas saiu. Então, agora, o que vai acontecer em relação às medidas setoriais, sabe, Lucas? A medida provisória 936, o relatório dela, tanto em relação à suspensão do contrato de trabalho, quanto à redução de jornada e salário, com o governo ajudando nesse custo, né? No texto da medida provisória, é assim que vai para a sanção do presidente da República, por decreto, por ato normativo, o governo vai poder prorrogar isso para determinados setores da economia. Então, eu acredito que se a gente tiver lockdown, ou por um segundo surto, ou porque nós temos regiões ainda que não foram infectadas no Brasil, que vão receber a segunda leva de infecção, de se prorrogar, sim, pontualmente os efeitos da medida provisória para esses setores. Isso é viável e isso deve acontecer. E eu vou falar para vocês, tem um setor que é claro em relação a isso, é a aviação civil.
né? A aviação civil, a 936, não foi suficiente. Né? Talvez é o setor da economia que eu converse, gente, que eu tenha mais dificuldade de conversar, porque realmente é caótica a situação. Nada se compara com a aviação civil, nada. Nada se compara. A gente tem a projeção de ficar só com duas empresas aéreas no Brasil operando, né? E com muita dificuldade. Muita. O governo vai ficar com mais de 50% das ações dessas empresas. Então, ele vai sim fazer, Lucas, medidas setoriais, e eu acredito que se a gente tiver um segundo surto, e aí também vai ser caótico, porque o segundo surto não vai ser só nosso, vai vir da Europa de novo, né? Porque a Europa agora está no calor e a gente não sabe como é que vai reagir quando entrar ali o outono. Eles podem ter um segundo surto também. Se tiver o segundo surto, a gente vai precisar de mais medidas estruturantes, sim. E tem um pensamento, Lucas, que eu acho que é muito importante, é assim, houve uma série de diferimentos de tributos. Só que a economia não vai estar com o motor funcionando ainda bem quando chegar a época do pagamento desses diferimentos. Então, o ministro Paulo Guedes, né, você acompanhou a reunião da semana passada com ele, né? Passada, retrasada. Mas, Lucas, eu tenho reunião com ele quase todas as semanas. É que, na verdade, no início era com ele, e aí depois ele delegou para o Carlos da Costa, que é quem sempre eu apareço com ele, que é o secretário dele que está cuidando dessa história toda da crise, né? Que é o secretário da CPEC, que é o braço direito dele. Então, as minhas reuniões semanais, e eu tenho 5, 6 reuniões com o Carlos da Costa por semana, na mesma reunião que eu tenho com o ministro. Mas, assim, eles estão pensando no pós. Eles são muito otimistas, eu vou te falar, é isso, e realmente, aquela minha reunião com o Paulo Guedes, eu falei, quando eu saí da reunião, eu fiquei pensando, gente, eu quero morar nesse país que ele está falando, porque não é o país que eu estou nesse momento, meu país ainda está em caos. Mas ele está pensando na frente, e eles já estão pensando em criar um refis só para refinanciar esses valores que forem diferidos agora, porque eles já sabem que as empresas não vão ter condição de pagar. A gente já conversou com eles sobre o contribuinte legal, vocês viram que o contribuinte legal foi sancionado a lei e eles já soltaram o primeiro edital, tá? Então já está fazendo a possibilidade de você refinanciar isso. Lucas, que me acompanha lá, é só olhar o post, tem post disso lá no Instagram, né? @opileges.1. O Charles também colocou lá na chamada da reunião, lá tem o post dessa história já do primeiro edital do contribuinte legal, mas ele está achando que talvez tenha que ter uma coisa mais enérgica do que os 84 meses do contribuinte legal para refinanciar. Então, eles já estão pensando nisso. E eles já estão também divulgando, Lucas, um plano que chama aquele Brasil Maior, que deu aquela confusão toda, Casa Civil, Ministério da Economia, e depois o presidente disse que quem manda na economia é o Paulo Guedes, mas eles estão fazendo, sim, lá a 4 mãos, esse Brasil Maior. Eu até já tenho vários posicionamentos dele, eles só não pediram para eu divulgar, porque eles vão soltar oficialmente essa semana, que é o Brasil pós-crise. Né? Então, eles já estão pensando que mesmo que aconteça uma segunda leva, Lucas, que a gente sabe que não vai ser forte como essa primeira, mas pode acontecer sim, eles já estão pensando nas medidas estruturantes e eu acho que eles não vão se negar a fazer. O problema só se chama orçamento. Né? Eles tendo orçamento, eles vão fazer isso. Perfeito, doutora. Muito obrigado. De nada, querida. Doutora Líria, acredito que a última pergunta até ficou sem resposta. A Suzane perguntou se é necessário o acordo prévio para banco de horas. Suzane, minha amiga do Maranhão, não é? Não é nossa amiga do Maranhão? Não, eu acho que é uma funcionária de uma empresa cliente do escritório. Deixa eu só aqui. Eu achei porque a Suzane Ela perguntou, não precisa de acordo prévio para o banco de horas? Você lembra que a Suzane estava querendo entrar aqui, né? Ela te pediu várias vezes para entrar. Lembro. Ela também me acompanha bastante, tá? Não, precisa de acordo individual, sim, tá? Acordo empregado-empregador. Empregado-empregador. Não precisa de acordo coletivo, tá? Esse também é um ato entre empregado e empregador, que aí você vai fazer, tá? Tá ótimo, doutor. A refis para imposto atrasado, essa do refis, o refis, é como eu falei para você, já tem o contribuinte legal e já tem o primeiro edital aberto do contribuinte legal. Tá? E é importante vocês entrarem lá, como eu falei, lá no nosso Instagram tem um post, inclusive já com rastreio de onde você entra. Então, a empresa pode clicar lá no site, ela tem que fazer o login dela
e ela vê se ela pode fazer. Inclusive, ela já faz os testes todos online para saber se ela pode se enquadrar nesse edital e fazer os refinanciamentos até em 84 meses, tá? Eu tenho soltado muita coisa assim, nesse momento é muito difícil, né? E nós, bom, vocês são um escritório de advocacia, tem outros advogados aí. Nesse momento a gente tem trabalhado muito mais em munir de informação do que pensando assim no nosso dia a dia corriqueiro, né, Charles? De cobrar os nossos honorários por hora e tudo, porque a gente está numa situação de muito grave, de muita dificuldade. Então, vocês vão lá no Instagram, o Charles está acompanhando, a gente tem soltado muita coisa, porque como eu trabalho muito no Poder Legislativo, Executivo e no Judiciário, o escritório trabalha em algumas áreas além da trabalhista. Né? Eu tenho muita coisa aí com o Charles na área de direito administrativo. Né? Então, a gente trabalha em outros setores do direito, então tem sempre informação. Mas essa do Refis, entra para ver se o edital não te resolve. Mas o Refis, ele está pensando, o ministro Paulo Guedes, quando falou na nossa reunião, seria um Refis para refinanciar esses tributos que foram diferidos durante a calamidade pública. Tá? As medidas estão muito pontuais, pensando neste momento na calamidade pública. Mas nada impede que a gente discuta isso num período pós-pandemia. Como eu falei para vocês, eu também estou no grupo que está tratando da pós-pandemia, que a gente está tentando o objetivo maior desse grupo é a gente desburocratizar, né, todo o empresariado do país, a gente ter segurança jurídica, buscar mais segurança jurídica do que a gente tem hoje, com tanta dificuldade, principalmente na área trabalhista, e a gente conseguir, na parte tributária, uma desburocratização, que a gente consiga fazer os recolhimentos dos tributos de uma forma mais simples e não com essa loucura que nós temos de legislação. Gente, para vocês terem uma ideia, só do Covid-19, entre estados, município e o governo federal, nesses março, abril e maio, são 3 meses, já tem mais de 12 mil normas. O Rio Grande do Sul é o estado campeão, estado junto com seus municípios em normas. Ele tem mais normas do que Minas Gerais, que é o estado que tem mais município. Para vocês terem uma ideia da loucura que é a nossa vida de advogado, tendo que olhar cada uma dessas normas nos locais que a gente está trabalhando. É verdade. Doutora, eu vou me corrigir aqui. Realmente era a Suzane, sua amiga, que eu falei com a Suzane da empresa e não era ela. É nossa, bom, Charles. Eu acho que... Suzana lá do Maranhão, ela é nossa amiga. Eu me recordo dela. Bom, a gente caminha aí para um fim da apresentação da doutora Líria. Né? Eu quero agradecer imensamente em nome do meu escritório e em nome dos nossos colegas e amigos clientes dos escritórios e colegas advogados. Doutora, a gente sabe da sua importância e da sua envergadura diante dessa crise que o nosso país está passando. E muito me honra poder contar com a sua amizade e contar, mais do que isso, com o seu apoio. Né? E esse apoio é extensivo àqueles que nos seguem. Meu muito obrigado. Eu vou franquear a palavra mais uma vez para que as pessoas aqui queiram fazer uso. Mas antes de né, quero dizer que o doutor Maicon ainda vai dar uma palavra com todos aqui presentes, tá bem, pessoal? A gente vai falar um pouco sobre compliance, algo em torno de 15 minutos, né? Que eu acho que é importante nesse momento que a gente possa estar aplicando. Doutora Líria, meu muito obrigado, de coração. E eu que agradeço o convite, né? É um prazer falar aí com meus amigos de Manaus, cidade que eu adoro. O Charles sabe que eu sou freguesa da cidade, né? Uma vontadezinha de comer um tacacá aí, não é isso, Charles? Gosto demais de Manaus. O Charles é um querido meu e durante esse período todo também todos os integrantes aí do escritório, né? Eu tenho grandes amigos aí em Manaus, né? O Luiz aí, o Pacheco, nossa, Pacheco muito querido, muito meu amigo de muitos anos, então eu tenho bastante amigos queridíssimos aí em Manaus. É um prazer participar dessa discussão de altíssimo nível. E, Charles, tenha certeza, meu amigo, que quando você me faz um convite, para mim é uma ordem. E eu vou estar sempre com você, a gente vai ser parceiro sempre, tá? O prazer de estar aqui é meu.
Gente, um abraço no coração de todos, tá? E qualquer coisa é só me chamar. E me manda depois o vídeo da reunião, tá? Obrigado, doutora Líria. Prazer é Obrigado, nosso. doutora. Beijo. Tchau, tchau. Continuando, então, aqui, gente, depois dessa brilhante explanação da doutora Líria sobre todas essas relações de trabalho, a assessoria do Coimbra Garcia, nós primeiramente percebemos que algumas perguntas espalharam aí nesse chat. Nossa assessoria vai estar captando essas perguntas e vamos estar respondendo todos vocês de uma forma bem dedicada por e-mail. Assim como vocês, se continuarem com dúvidas, podem mandar para a gente. Estamos aqui sempre para atender vocês. Vocês, nossos clientes, sabem que nós sempre temos um tratamento bem querido com todos vocês acerca de todas as suas dúvidas. Alguns pontos eu queria levantar para vocês sobre o que foi falado aqui. Muitas das coisas que a doutora Líria mencionou, nós já tínhamos disponibilizado para vocês acerca disso nos nossos informativos. Então, eu peço que vocês novamente se atenham a todos aqueles informativos que nós enviamos. Se vocês ainda têm alguma dúvida, consultem eles ou perguntem a nós para explicarmos alguma coisa. Aproveitando que nós estamos falando sobre nossos informativos, nós já estamos trabalhando em novos, e a doutora Thaís vai explicar para vocês sobre o novo informativo que nós vamos estar disponibilizando para vocês. Oi, boa tarde. Só para pegar o embalo da doutora Líria, é que ela falou sobre a MP 936, que foi aprovada pela Câmara na semana passada, e nessa quinta-feira agora vai para votação no Senado. A gente já está preparando e ainda hoje vai sair para vocês o informativo com a medida provisória já com as alterações feitas pela Câmara dos Deputados. E se provavelmente vai ser aprovada, e assim que for aprovada, que provavelmente vai ser na quinta-feira, na sexta-feira, no máximo na segunda-feira da semana que vem, novamente vamos enviar um novo informativo já com as informações completas. Basicamente, a Câmara alterou, incluiu, por ato do Poder Executivo, prorrogar as medidas adotadas de redução e de suspensão de contrato, incluiu sobre estabilidade de gestante, que antes não tinha, não foi falado, e incluíram agora. Incluíram também a possibilidade de redução de jornada e suspensão de contrato para aposentados, além de a nova faixa salarial que foi falada pela doutora Líria também, para 2.090 e 3.135. Mas tudo isso vai estar no informativo que vamos enviar ainda hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar por e-mail para a gente, que a gente responde com todo prazer. Beleza. E continuando o que nós temos para falar, vocês já perceberam, depois de todas essas exposições, que de fato tem um novo universo aí à frente. Um novo universo que está sendo trazido por conta dessa situação do Covid. As relações de emprego, de trabalho vão ser alteradas, já estão sendo alteradas. E a doutora Líria falou sobre uma coisa muito importante para esse período, que é a configuração do nexo causal. Ela falou sobre essa questão dos cuidados que devem ter com o funcionário para que não se configure que a doença que ele adquiriu seja classificada como ocupacional e logo responsabilize a empresa. Nossa assessoria, pensando nisso, desenvolvemos alguns tipos de documentos que nós vamos estar disponibilizando para vocês, que devem ser utilizados a partir de agora no ambiente de trabalho de todos vocês, para que nós consigamos, de uma forma competente, produzir provas para evitar que qualquer funcionário que saiu durante o horário de almoço ou foi rapidinho na rua para pegar alguma coisa, seja enquadrado como doença ocupacional por o fato de ter sido contaminado em algum momento. Então, nós estamos já trabalhando nesses documentos, nós também vamos estar enviando para vocês, e nós não só queremos enviar para vocês. A nossa assessoria, e vocês devem ter percebido que desde o início dessa pandemia, nós estamos fazendo diversas videoconferências com vocês para tratar de acompanhamento nesse período. Nós queremos continuar esse acompanhamento e agora nós queríamos fazer um treinamento com toda a equipe de cada um de vocês. Nós sabemos que cada empreendimento tem um foco diferenciado, por isso não tem como a gente falar agora uma receita de bolo, porque não vai atender a todos. Nós queremos ter um acompanhamento pessoal com cada um de vocês. Vocês podem entrar em contato com o e-mail que vocês fizeram o cadastro, vocês vão para aquele e-mail e vocês vão dizer, eu quero marcar a reunião com o escritório digital e nós vamos estar indo com vocês fazer treinamento com a equipe para, nesse momento de pandemia,
aprenderem a usar adequadamente o EPI, como tratar o cliente, o controle de clientela no ambiente para evitar aglomerações, porque estão tendo fiscalizações e nós queremos evitar a todo custo atuações nos seus empreendimentos. Nós também vamos fazer o treinamento adequado de vocês para a utilização desse material que nós vamos distribuir também, para que vocês possam ter certeza que os funcionários não vão poder configurar o nexo causal. Além disso, nós também queremos introduzir nas empresas de vocês algo que, nesse período que nós estamos estudando, vocês, percebemos que muitos de vocês não têm uma política interna. E talvez vocês achem que não seja tão útil. Todavia, nós, assessoria, estamos querendo fazer essa ligação dos ideais do empreendedor com os objetivos do funcionário. E com isso, nós queremos solidificar os objetivos de cada uma das empresas para os seus empregados, para os seus colaboradores. Porque nesse período, principalmente de pandemia, nós estamos com esse grande temor. Que é qual esse grande temor? A demissão. Porque se eu for demitir um funcionário que não está demonstrando competência, habilidade nesse período, ele vai me custar o preço de todo o empreendimento. Porque a gente sabe que uma demissão sem justa causa acarreta diversas verbas decisórias, que acaba causando temor em muitos de nós. Todavia, se nós tivéssemos essas políticas internas adequadas e o funcionário desse estabelecimento não se adequasse a essa política interna, seria possível para nós fazer demissões com justa causa por questão de pouca produtividade, por questão de insubordinação. E nós precisamos estar acompanhando vocês de perto para não só criar o código de normas, como também ensinar para todos os funcionários e cobrar deles. Porque assim nós vamos ter, de fato, um ambiente de trabalho alinhado, com o foco da empresa sendo também o objetivo dos empreendedores. E assim progredir, inclusive, nos lucros. Falando sobre essa questão de lucros, nós também na assessoria estivemos desenvolvendo um plano de ação para esse período de pandemia. Porque por mais que o comércio volte a abrir nesse momento, ele não vai abrir como nós estávamos acostumados. Se uma empresa estava acostumada por dia a receber 1.000 clientes, nós teremos que entender que talvez por dia ela vai receber somente 100, porque é impossível atender e pôr naquele ambiente a mesma quantidade que nós tínhamos antes. E isso, obviamente, vai repercutir nos lucros. Por isso mesmo, nós estamos criando métodos alternativos, fazendo um alinhamento da política de compliance com a política de informatização, para que vocês tenham outras formas de ampliar seus negócios nesse período e, assim, otimizar o lucro. Porque talvez, se formos depender somente do presencial, nós ainda vamos passar por diversas dificuldades. E o escritório está desenvolvendo com parceiros para ofertar sistemas de informatização, sistemas muito mais em conta que possam ajudar vocês nesse período. E, para isso, nós precisamos estar conversando com vocês de uma forma individualizada. E, por isso, nós voltamos a falar, queremos que vocês possam nos responder através daquele e-mail que vocês fizeram o cadastro, dizendo, eu quero receber a visita da assessoria no dia tal, para fazer o treinamento com a minha equipe e nos ensinar como, nesse período, melhor podemos nos enquadrar e adequar a essa pandemia para não termos prejuízos, mas sim conseguirmos lucros. Certo? Eu agradeço a todos vocês pela participação nesse momento, por todos esses que estiveram aqui nos ouvindo por mais de uma hora. Vou estar passando a palavra para o nosso Dr. Francisco Charles Garcia, que vai estar finalizando e agradecendo a todos vocês aqui. Obrigado, gente. Obrigada. Eu só tenho a agradecer a todos os presentes, agradecer esses clientes e parceiros maravilhosos que o nosso escritório tem, agradecer em nome dos sócios do escritório a presença de todos e desejar a todos um bom retorno, que isso é muito importante. É importante que tenhamos, além da força de vontade, tenhamos equilíbrio e sabedoria para esse retorno. E a gente está aqui para tentar contribuir para que as empresas possam alcançar um sucesso nesse retorno. Sabemos que é muito difícil, mas temos que torcer para que essa crise econômica seja uma crise em V, ou seja, a gente chega no fundo do poço e rapidamente volte a progredir e a evoluir e caminhar para o sucesso. Meu muito obrigado a todos.
isso aí.